Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a deficiência auditiva. Isso mesmo, porque uma em cada 100 pessoas enfrentam dificuldades auditivas. Sendo assim, muitos segurados do INSS costumam ter dúvidas sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, principalmente em razão de vários níveis de audição. No geral, enquanto a audição normal é definida pela habilidade de detectar sons de 0 a 25 decibéis, a legislação brasileira considera uma pessoa com deficiência auditiva quando apresenta 41 decibéis ou mais. Então, se você realizou exames para determinar seu nível de audição e pode comprovar que a sua audição é de 41 decibéis ou mais, talvez você tenha direito à aposentadoria por deficiência auditiva. Bom, o que pode ser considerada deficiência auditiva? Segundo a Lei 14.768 de 2023, a deficiência auditiva é uma limitação de longo prazo superior a 2 anos de 41 decibéis ou mais da perda da audição. Essa lei considera 3 possibilidades de deficiência auditiva: unilateral total, apenas um ouvido é funcional; bilateral parcial, ambos os ouvidos são funcionais, mas de forma parcial; e bilateral total, nenhum dos ouvidos é funcional. E por isso, a surdez é total. Então, o artigo 1º do parágrafo 1º da Lei 14.768 de 2023 considera a deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, unilateral, total ou bilateral parcial ou total, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, para o cumprimento do disposto no caput desse artigo, será adotado o valor referencial da limitação auditiva média aritmética de 41 decibéis ou mais por audiograma na frequência de 500 Hz, 1000 Hz ou 2000 ou 3000 Hz. De forma parecida, o artigo 2º, parágrafo único do Decreto 5626 de 2005, regulamenta a Lei de Libras Brasileiras de Sinais e registra que é considerada uma pessoa surda, aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, as Libras. Então, considera-se deficiente auditiva a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Aliás, um ponto importante que você deve saber é que a lei sobre a distinção entre surdez e deficiência auditiva, no que diz respeito à severidade da perda auditiva, porque a pessoa considerada surda, deficiente auditiva total, não tem qualquer resposta à propagação dos sons transmitidos ao seu redor. De outro modo, a pessoa considerada deficiente auditiva parcial, por ter graus de perda auditiva e com isso responder em maior ou menor nível à compreensão dos sons. Então, para obter o diagnóstico do seu limiar auditivo, ou seja, o limite de tolerância que você consegue compreender os sons, faça um exame audiométrico com seu médico otorrinolaringologista ou com um fonoaudiólogo de confiança.
Dependendo da sua situação, o exame audiométrico pode indicar que você utilize um aparelho de amplificação sonora individual, que é o aparelho auditivo. Bom, quem tem deficiência auditiva pode se aposentar? A pessoa que tem deficiência auditiva de longo prazo, que é superior a 2 anos, pode se aposentar se conseguir comprovar a audição de 41 decibéis ou mais durante todo o período de contribuição ao INSS. Nesse caso, você poderá tentar solicitar ao órgão previdenciário uma das aposentadorias da pessoa com deficiência, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por idade ou aposentadoria da pessoa auditiva por tempo de contribuição. Na aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por idade, os requisitos exigidos da mulher e do homem são diferentes em relação à idade. Então, requisitos exigidos da mulher: idade, 55 anos de idade. Tempo de contribuição, 15 anos de tempo de contribuição como deficiente auditiva. Importante frisar que todo o tempo de contribuição deve ter sido como deficiente. Então, por isso, é sempre importante que constem datas nos exames médicos. Já os requisitos exigidos do homem: idade, 60 anos de idade, tempo, 15 anos de tempo de contribuição como deficiente auditivo. Então, de novo, aqui, todo o tempo de contribuição deve ter sido como deficiente. Por isso, é sempre importante que constem as datas nos exames médicos. Já na aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por tempo de contribuição, os requisitos exigidos da mulher e do homem são similares, variando apenas o tempo. Então, nessa regra, portanto, você não precisará comprovar uma idade mínima, e sim o tempo de contribuição e o grau da sua deficiência auditiva mediante perícia médica e avaliação biopsicossocial no INSS. Então, durante a perícia, o perito fará diversas perguntas à sua vida pessoal e profissional para averiguar se você realmente trabalhou como uma pessoa com deficiência auditiva. Bom, quais são as vantagens da aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva? A aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, tanto por idade quanto por tempo de contribuição, ela possui algumas vantagens se comparadas com as regras comuns, né? Que são aposentadoria antecipada, idade menor ou sem exigência de idade e tempo de contribuição menor. Como os requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva são menos exigentes do que nas regras comuns, então uma mulher com 45 anos de idade e deficiência grave, que começou a contribuir para o INSS aos 25 anos, por exemplo, pode se aposentar com 20 anos de contribuição, enquanto a aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por idade requer apenas 55 anos de idade da mulher e 60 anos de idade do homem. Isso no caso da pessoa com deficiência auditiva por tempo de contribuição, ela não exige idade mínima. Se você analisar as regras comuns, a maioria das aposentadorias exigem idade e requerem o quê? Uma idade maior do que na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a regra de transição da aposentadoria por idade, por exemplo, que requer 62 anos da mulher e 65 anos de idade do homem, em relação à vantagem do tempo de contribuição menor, as aposentadorias da pessoa com deficiência auditiva exigem entre 15 e 33 anos de tempo de contribuição. Já as aposentadorias comuns, principalmente pelas regras de transição que decorrem da aposentadoria por tempo de contribuição, exigem pelo menos 30 anos de tempo de contribuição das mulheres e 35 dos homens. Então, por aí vocês podem ver a diferença. Nas regras de transição do pedágio de 50% e 100%, o tempo exigido pode ser ainda maior.
Bom, qual a diferença entre a aposentadoria por deficiência e a aposentadoria por invalidez? A principal diferença entre a aposentadoria por deficiência e a aposentadoria por invalidez é em relação à capacidade para trabalhar. No que diz respeito à aposentadoria da pessoa com deficiência, você pode trabalhar mesmo tendo uma deficiência auditiva de longo prazo. Já a aposentadoria por invalidez, que tem como requisito a sua incapacidade total e permanente, impossibilita que você exerça qualquer tipo de trabalho ou função. Então, para você solicitar a aposentadoria por deficiência auditiva no Meu INSS, existe uma etapa do pedido para anexar documentos. São os documentos necessários para atestar que você possui 41 decibéis de audição ou mais, que são cruciais para garantir o seu direito à aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva, sendo eles, você tem que juntar RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, carteira de trabalho, extrato, que é o CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o contrato de trabalho, olerites, documentos médicos que comprovem sua deficiência auditiva, exame audiométrico, exame timpanometria, exames de imagem para identificar a estrutura do ouvido interno, entre outros exames. Se você tiver outros exames, laudos médicos, receitas, também é bom juntar. Concessão de auxílio doenças pode gerar concessão de auxílio acidente, se houver. Em vários casos em que a deficiência auditiva ocorre ainda na gestação e em partos com históricos complicados. Nem sempre a causa dessa deficiência é conhecida. No entanto, existem situações frequentes em que a deficiência auditiva, principalmente a bilateral total, que é a surdez, que é causada por doenças hereditárias como a rubéola materna e a meningite. Então, portanto, se você tiver qualquer outra documentação comprobatória relacionada à sua deficiência auditiva, anexe essa documentação ao seu pedido de aposentadoria. Bom, como é que funciona a perícia do INSS para comprovar a deficiência auditiva? A perícia do INSS para comprovar deficiência auditiva ou qualquer outra deficiência funciona em duas etapas: a perícia médica e a avaliação biopsicossocial. Inicialmente, você passa por uma avaliação em que o médico, servidor do INSS, provavelmente um clínico geral, irá analisá-lo para certificar da sua deficiência auditiva. Então, nesse momento, como o perito também vai revisar a sua documentação médica, é relevante que ela esteja datada. Assim, o perito conseguirá verificar o início exato da sua deficiência auditiva ou qualquer outra. Após a confirmação da deficiência, você será submetido a uma segunda avaliação. Agora será a etapa da avaliação biopsicossocial conduzida pelo Serviço Social do INSS, por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, esses profissionais vão considerar os seguintes pontos: impedimentos nas funções e estruturas do seu corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações no desempenho das suas atividades e restrições, da sua participação na sociedade como um todo. Então, os 4 pontos que eu acabei de citar, eles serão considerados para avaliar o grau da sua deficiência auditiva. Então, o índice de funcionalidade brasileiro aplicado para fins de aposentadoria, ele será utilizado para classificar a pontuação e o grau da sua deficiência. Então, por meio desse índice, você deverá responder várias perguntas para que a sua deficiência seja pontuada e encaixada em um grau específico, grave, médio ou leve. Então, o meu pedido de aposentadoria foi negado. E agora? Se o seu pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva foi negado, indeferido, pelo INSS, você tem pelo menos 3 opções.
aceitar que a sua aposentadoria foi negada, continuar trabalhando, ou você entra com recurso administrativo no prazo de até 30 dias, ou você ingressa com uma ação judicial direto na justiça. Então, diante dessas opções, eu já adianto que ingressar com uma ação judicial é a melhor saída. Vou explicar melhor. Os peritos médicos do INSS, eles costumam ser clínicos gerais. Entretanto, na justiça, os peritos designados, eles costumam ser médicos especialistas. Então, no seu caso, é provável que seja um médico otorrinolaringologista e não um clínico geral. De qualquer forma, se seu pedido de aposentadoria foi negado ou indeferido no INSS, eu sugiro que você entre em contato e busque o auxílio jurídico quanto antes. Então, um advogado especialista de confiança poderá auxiliá-lo da melhor maneira possível. Bom, tem muitas perguntas frequentes sobre deficiência auditiva. Por exemplo, qual o grau de surdez que aposenta? Conforme a legislação brasileira, o grau de surdez considerado como deficiente auditivo que aposenta é a partir de 41 decibéis ou de audição afetada. Então, quem usa aparelho auditivo é considerado deficiente? Bom, se a pessoa usa um aparelho auditivo, ela possui a partir de 41 decibéis ou mais de audição comprometida. Então, essa pessoa é considerada deficiente segundo a legislação. Sou surdo. Tenho direito ao BCP-LOAS? Bom, se você é uma pessoa com deficiência auditiva bilateral total de qualquer idade, ou se você possui 65 anos de idade ou mais, mas não tem condições de se manter financeiramente, pode ser o caso de solicitar o BCP-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Bom, a pessoa com deficiência auditiva tem direito ao auxílio-doença? A pessoa com deficiência auditiva de 41 decibéis ou mais só pode ter direito ao auxílio-doença se comprovar que a sua perda auditiva a tornou incapaz de forma temporária. Então, exemplo, um apresentador de um programa de televisão que pegou uma infecção viral e ficou temporariamente mais de 15 dias surdo. Então, ele terá direito ao auxílio-doença, tá? Bom, como é que eu comprovo que eu trabalhei na condição da pessoa com deficiência auditiva? Você pode comprovar, né, que você trabalhou na condição da pessoa com deficiência auditiva, apresentando toda a sua documentação médica. Então, se possível, a sua documentação deve indicar o início da sua deficiência ou apontar que se trata de deficiência congênita, ou seja, que você é deficiente auditivo desde que você nasceu. Bom, eu posso receber auxílio-doença por surdez? Você pode sim receber auxílio-acidente por surdez se você sofreu um acidente relacionado ou não à atividade que você exerce e esse acidente reduzir a sua capacidade para trabalhar. Bom, existe isenção de imposto de renda para a pessoa com deficiência? Em regra, a pessoa com deficiência, ela não é isenta do imposto de renda, a não ser que ela receba aposentadoria por acidente, por doença profissional ou por doença grave. Então, com o programa de hoje, você já sabe da legislação brasileira, que só considera uma pessoa com deficiência auditiva quando ela apresenta 41 decibéis ou mais de audição comprometida. Sendo assim, quem tem deficiência auditiva pode se aposentar se conseguir comprovar a audição de 41 decibéis ou mais durante todo o período de contribuição ao INSS. Então, existem duas aposentadorias da pessoa com deficiência na legislação brasileira: aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por idade e aposentadoria da pessoa com deficiência auditiva por tempo de contribuição. Então, para solicitar qualquer uma dessas aposentadorias, basta você entrar no site ou no aplicativo do Meu INSS, fazer o pedido e anexar os seus documentos pessoais, profissionais e médicos.
a pessoa deverá passar por 2 etapas para comprovar sua deficiência auditiva, tanto pela perícia médica quanto pela avaliação biopsicossocial. De qualquer modo, sugiro que você entre em contato com um advogado previdenciário antes de você solicitar o seu benefício. Por quê? Porque o advogado, ele vai analisar, ele vai ver os seus documentos, ele vai ver quanto tempo você tem de fato como deficiente, fazer o cálculo, porque a pessoa que ficou deficiente no meio do caminho, ela tem um tempo maior do que a pessoa que já nasceu com aquela deficiência auditiva. Então, tudo isso o advogado vai levar em conta na hora de fazer os cálculos, porque se você tem o tempo de deficiência, vamos supor, 5 anos, um homem, ele precisa ter 33 anos para comprovar. Então, a pessoa vai transformar aqueles outros, os 5 anos já contam como pessoa com deficiência, mas os outros anos ele vai converter, então vai ser um pouco mais de 33 anos, e no caso da mulher deficiência leve são 28 anos. Então, precisa converter no caso da pessoa já ter a deficiência no meio do caminho, adquiriu no meio do caminho. Outros casos, ela já conta desde lá de trás, mas aí precisa ver a aposentadoria por idade. Vocês precisam entender uma coisa, são 15 anos de tempo de contribuição, ela te adianta 5 anos, né? O homem com 60 anos, a mulher com 55. A mulher, no caso, são 7 anos a menos, é bastante tempo. Mas precisa dos 15 anos de contribuição na qualidade de deficiente auditivo, tá? Não pode ser menos de 15 anos no caso da aposentadoria por idade. Então, muita gente não sabe. Antes ela exigia a deficiência auditiva total, né? Ou seja, bilateral para você poder ser considerado. Agora ela considera unilateral. A partir de 2023 entrou essa nova modalidade considerando a parcial. Então, você tem um problema em um ouvido, ok, você pode pedir, mas tem que ser maior que 41 decibel, porque eu falo decibéis, mas o correto é 41 decibel, porque é o nome do homem que inventou esse grau, tá? Então, ele chama decibel, mas normalmente eu falo decibéis só porque eu acho melhor para concordância, mas é decibel, tá? O nome da pessoa, eu sei disso, não é que eu falo, ela fala, ela não sabe, não, eu sei. Então, mas precisa analisar caso a caso, precisa ver se seu caso, se você tem mais alguma questão. Então, tudo isso é analisado no caso a caso. Então, não dá para levar em conta, meu vizinho se aposentou, seu vizinho é uma situação, a sua situação é outra, a gente tem que levar em conta para ver o que pode fazer no seu caso. Então, anote aí, você já sabe que deficiência auditiva também é possível a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.